Essa pergunta aqui é boa. Essa pergunta é muito boa. Eu tenho que fazer porque isso é uma realidade. Como podemos lidar com as dificuldades, fracassos e desencorajamentos do trabalho missionário? Porque, convenhamos, a gente encontra muito isso na hora que a gente está fazendo trabalho. E mesmo com a oposição e resistência, porque isso também existe, a gente perseverar, nós perseverarmos e conseguimos concluir essa tarefa. Como que a gente pode? Frente à resistência, frente à oposição, a gente continuar lutando e sair vitorioso. Olha, Denilson, a gente primeiro, amor de Cristo me motiva, te motiva. Você olha para Cristo que deixou o céu, deixou seu trono, sua majestade e veio aqui para salvar por amor, só por amor. Então preciso seguir as pegadas de Cristo. Aqueles que participam do sofrimento de Cristo também participarão das glórias de Cristo. Então primeiro eu tenho que colocar em vista isso aí, né? Colocar em pauta que eu preciso viver o que Cristo viveu. Então hoje, para que eu não desanime da missão, eu tenho que entender que eu sou, até certo ponto, o Cristo encarnado. Não é nada de espiritismo. Estamos falando aqui a questão de ser o Cristo, a representação de Cristo aqui na Terra. Ser Cristo para as pessoas. Né? Eu preciso ser, por exemplo, a mão do Cristo. Preciso ter os pés do Cristo, o coração do Cristo. Eu preciso ter uma mente de Cristo. Então, isso aqui é a grande motivação, porque as pessoas precisam de mim para serem salvas. Precisa de mim para poder eu ir ser Cristo para elas. Isso é uma coisa importante. Agora, outra coisa é que a gente vai entender, eu falei agora há pouco que quem cumpre a missão, ele tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, né? Estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como é que Deus vai estar perto da gente? De que forma? Olha, ele mostra, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, a gente vê Paulo, os sofrimentos de Paulo. A partir do verso 16, a gente vê Paulo falando, por exemplo, diz assim, outra vez digo, ninguém, 2 Coríntios capítulo 11, 16 em diante, outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E porque muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos, olha só, fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez, o afirmo, também eu a tenho. Agora ele começa a dizer, tá certo? O que aconteceu com ele. Paulo diz assim, olha, eu me glorio dos sofrimentos porque Cristo sofreu o que eu sofri também. Aí olha só, ele fala assim, por exemplo, ele diz assim, ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Vejam só, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, veja só, Paulo começa a dizer a quantidade de coisas que veio para desanimar ele. Só que ele diz o seguinte, vocês se gloriam? Eu me glorio muito mais, mas sabe por quê? Porque eu não faço mais do que sofrer como Cristo sofreu. Então ele olha e diz, vai me desanimar isso? Não, eu me glorio naquilo que Cristo sofreu, eu me glorio em Cristo, entendeu? Então por isso que eu quero dizer a você que está em casa, que está com alguma dificuldade na missão, meu amigo, pense em Cristo, pense como Paulo sofreu por amor a Cristo, por amor das pessoas, você vai ver que vai ficar bem mais leve o fardo.